esse aí é o nosso tema de hoje. O pecado oculto em cada um. O meu nome é Jimson Maciel e eu sou o pastor desta igreja evangélica, a Igreja Evangélica Eliahu. Nós estamos na quinta parte da carta aos Romanos e eu estarei fazendo comentário hoje do capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11. Vamos dar início, então, às nossas leituras. Romanos 2, verso 1 vai dizer o seguinte: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. Apesar das divisões em capítulos e versículos que hoje as edições da Bíblia oferecem aos leitores, fazer separação entre os textos é uma das causas que mais contribui para que hajam interpretações errôneas quanto ao conteúdo da mensagem original. Meus irmãos, eu não estou dizendo, que ter a Bíblia dividida em capítulos e versículos seja ruim, muito pelo contrário. Iria nos dificultar muito a leitura, se tivéssemos que procurar o texto sem essas referências. O grande problema é que as pessoas tratam, a maioria das pessoas tratam os capítulos como assuntos separados uns dos outros. E na língua portuguesa, nós ainda temos aqueles subtítulos que dividem pequenos trechinhos dentro do mesmo capítulo. Então as pessoas tratam capítulos separados uns dos outros e também tratam trechinhos separados uns dos outros. Você pode fazer uma pregação, você pode fazer uma colocação desses pequenos trechos, até mesmo de um versículo isolado, desde que você não desconsidere a totalidade de onde o texto está inserido. E para nós, para a nossa cultura hoje, para a nossa sociedade cristã, talvez o mais prejudicial é que não se tem um hábito de estudar todo o livro. Vamos supor, o livro de Mateus. Não, as pessoas estudam trechos, quando estudam, mas elas não têm o hábito de estudar o livro todo. E quando elas leem o livro todo, elas não tratam aquele conteúdo como uma história única. Para quem acompanhou a série nossa de Apocalipse, viu que é uma profecia que tem vários tópicos, mas o livro todo é uma única visão, uma única profecia que Yeshua recebeu do Pai, e repassou ao seu servo João, para deixar registrado para nós. Então, em se tratando aqui das cartas de Paulo, você tem que entender que, em primeiro lugar, não são livros. Hoje nós tratamos como livro, só que é uma carta. Então, Paulo escreveu uma carta para uma comunidade, onde ele até poderia estar tratando vários tópicos, mas a carta ela gira em torno de um assunto central, de uma temática central. É como se fosse uma conversa. Ele está conversando com aquela comunidade através da carta, onde ele trata vários aspectos de um assunto, mas o início, o meio e o fim da carta estão entrelaçados. Porque, iniciando aqui o capítulo 2, por exemplo, você tem que entender o que é isso que ele está dizendo. Porque já começa aqui com essa palavra, olha, portanto. Portanto, o quê? Essas palavras, como essa que está aqui no início da frase, ela está ligando um assunto no outro. Então, nós temos que ver lá no capítulo 1 qual é o assunto que, portanto, ninguém pode julgar ninguém. Ok? Os focos principais do capítulo 1 da carta aos Romanos são, primeiro, a exaltação da autoridade salvífica de Yeshua. Ele expõe Yeshua como salvação e concede a ele toda a autoridade nas Escrituras, pelo poder de Deus, que nós vimos nas aulas anteriores. E segundo foco principal do capítulo 1 de Romanos, é a verdade quanto ao estado pecador da humanidade e a necessidade da redenção em Yeshua. Então, o capítulo 1 é muito mais do que uma saudação. Nós abordamos vários temas nas aulas anteriores, mas o tema central é o quê? Apresentar que há um problema na humanidade,
que é todos pecaram, todos precisam de salvação. Ele lista, inclusive, né, todos os tipos de pecado que são oriundos, por exemplo, da idolatria, né, e que vai trazendo essas maldições todas sobre nós. E aí, ao apresentar toda a humanidade como pecadora, ele apresenta então a solução, que é Yeshua, né, concedendo a Yeshua a autoridade, a confirmação nas Escrituras, a confirmação da sua ressurreição. Então, esse é o foco do capítulo 1. Apresentar um problema, que é o pecado, e apresentar a solução e dar a esta solução veracidade, né? Ou seja, confirmar que ela é, de fato, o que diz ser. A lista de pecados apresentadas em 1, de 18 a 31, né, que nós estudamos na aula passada, é ampla e, ao contrário do que as pessoas entendem, ela não aponta os pecados dos que estão fora do Evangelho, mas de toda a humanidade. Por isso, Paulo acusa todos os que se acham superiores aos que ainda não aceitaram Yeshua. Ou seja, o que quer dizer esse início de capítulo 2 aqui? Lá no capítulo 1, nós estudamos, né, do verso 18 a 31, uma lista imensa de pecados, né, da idolatria a pecados sexuais, a pecados de personalidade e por aí vai, né? Tem uma lista bem extensa que Paulo colocou. E é impossível você pegar um ser humano e dizer que uma pessoa não erra em uma daquelas coisas. É impossível. Paulo ele foi muito abençoado por Deus ao escrever essas palavras, né, ali no capítulo 1, porque ele coloca toda a sorte de pecado que envolve a alma, o corpo humano. E quando ele apresenta essa lista, dizendo que todos são dignos de morte, e eu expliquei, né, na aula passada, que quando ele diz isso, não é porque ele quer a morte de todo mundo, mas é para expor a necessidade da salvação, porque sem a salvação todos irão ser condenados. Então, veja, quando Paulo apresenta essa lista, muita gente que já está na igreja, que já está convertido ao Senhor, pensa assim, tá vendo? Fulano, ciclano, beltrano, a humanidade faz essas coisas, vai ser condenado. Mas tem um detalhe, ele não está expondo isso nos colocando fora da humanidade. Ele está expondo esses pecados como todos na humanidade cometem esses pecados, inclusive os crentes. Então, Paulo aqui ele inicia o capítulo 2 criticando aquele que diz estar na fé, mas se julga superior àquele que ainda não entrou na fé. Por quê, amados? Vou falar da minha pessoa, tá? Antes de eu me converter, eu cometia todos esses pecados aí, né, ou muitos dos pecados que Paulo lista. Hoje, eu me esforço para não cometê-los porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida, conhecimento da palavra e, né, entendimento da verdade. Então, é uma batalha diária que eu tenho para não cair nesses pecados mais. Assim como qualquer outra pessoa que se converte. Quem estuda mais, ora mais, enfim, consegue obedecer mais. Quem ora pouco, estuda pouco, então vai obedecer sempre o mínimozinho, né? E sobre mínimo, eu tenho uma ministração aí no canal da igreja, muito interessante. Tá dando um chiado aqui no meu ouvido, mas é só no meu ouvido, no fone, eu acho que não está na transmissão, não. Então, uma ministração aí no canal da igreja, chamado Obediência. Quem compra? Que eu falo sobre essa questão de mínimos, você viver sempre com o mínimo diante de Deus, como se estivesse bom. Vale a pena dar uma olhada. E veja, então, eu me converti, eu abandonei muitos desses pecados, me esforço todo dia para não cometê-los novamente, né? E aí, eu não posso deixar com que a melhoria da minha vida, que foi gerada pelo perdão em Yeshua, e pelo poder do Espírito Santo que me capacitou a obedecer aquilo que antes eu errava sempre, para me achar superior agora às pessoas que estão no mundo, às pessoas que ainda não se converteram, ou até outros irmãos na fé que ainda cometem coisas que eu já tenho consciência de que não deveriam. Paulo ele inicia o capítulo 2 aqui focando nisso, combatendo o espírito de superioridade que as pessoas tendem a ter
quando estão num patamar de obediência, num patamar de vida com Deus um pouco mais elevada. Se nós estamos num patamar de vida melhor diante do Eterno, não é mérito de ninguém, é porque o próprio Eterno concedeu essa oportunidade. Todos nós fomos alcançados para a salvação. Todos nós tivemos que ouvir o Evangelho, todos nós tivemos que ser exortados, todos nós temos que vigiar. Então, você tem que levar uma vida santa, você tem que levar uma vida correta, não é para se exaltar sobre outro ser humano, é para exaltar a majestade de Deus. Então, a santidade, ela glorifica a Deus, não ao homem. Deus se alegra com uma vida de santidade, Deus se alegra com pessoas esforçadas em obedecer, e Ele recompensa essas pessoas, né? É o que diz lá em Hebreus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porém, nós não podemos tomar esse sentimento de que agora eu sou melhor, de quem está lá no tráfico, de quem é um assassino, de um estuprador, de um mentiroso. Não, porque sem Yeshua nós também cometíamos todas essas falhas, tá? Pode não ser tantas quanto as outras pessoas, mas algum tipo de falha você tinha. Por isso a listagem de Paulo em Romanos 1, 18 a 31 é tão ampla, para não deixar ninguém de fora. Então, o início do capítulo 2 aqui é uma crítica, né? É uma crítica pesada, inclusive, às pessoas que, após serem alcançadas por Yeshua, né, e passarem a ter um conhecimento, passarem a ter uma vida com Deus, acham agora que são superiores aos outros seres humanos. Inclusive, no pensamento judaico, isso é muito enraizado, tá? Para quem não tem muito entendimento, infelizmente os judeus, não todos, mas uma boa parte, se sente superior só pelo fato de ser judeu, tá? E o Evangelho é para mostrar justamente o oposto. Não há diferença para Deus. Todo mundo peca, então todo mundo precisa de salvação. Tenha sangue judeu, não tenha sangue judeu. Quem está na igreja, vamos colocar assim, para você entender mais fácil, quem está na igreja hoje não pode se achar superior às pessoas que estão no mundo. Lógico, você está vivendo de forma superior, mas você está tendo essa conduta, você está tendo essa vida por causa de Deus, não por si mesmo. Porque se dependesse de nós mesmos, nós não teríamos mudado em nada. Então é a misericórdia, o poder de Deus que nos capacita para sermos melhores. Então Paulo ele chega aqui já fazendo uma crítica pesada. Então no capítulo 1 ele apresenta o problema, que toda a humanidade está pecadora, uma lista completa de pecados. Ele mostra que a salvação é só em Yeshua, ele confirma que essa salvação chamada Yeshua realmente é verídica, foi profetizada, foi confirmada em poder, o poder da ressurreição, porque ele está vivo. E aí ele começa agora o capítulo 2, depois de introduzir o assunto, a começar a criticar, pessoas que se acham superiores, só porque alcançaram, a salvação, porque agora não cometem mais alguns tipos de pecado. Do verso 2 ao verso 3. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Mesmo que Paulo inicie a carta elogiando a comunidade em Roma, ele combate o mal que lhe foi revelado pelo Espírito Santo, o orgulho. Interessante porque eu expliquei isso aqui nas primeiras aulas, que a comunidade de Roma estava crescendo, estava se destacando. Paulo recebe boas notícias sobre essa comunidade, mas ele manda uma carta combatendo orgulho. E você vai ver que esse é o tema central da carta. Combater orgulho, ou seja, sentimento de conhecimento a mais, sentimento de superioridade. E Paulo ele vai encaixando vários temas aqui ao longo da carta, que vai jogando os romanos para baixo, vai ampliando o pensamento dos romanos acerca das coisas. E isso eu te falo que é pelo Espírito, porque ele não tinha ido lá. Então, como que ele sabia que essa comunidade carregava um certo tipo de orgulho? Revelação do Espírito Santo, com toda certeza. E olha só, é interessante, Olha como é que Paulo é um homem de Deus e olha como é que nós estamos precisando disso nos dias de hoje. Paulo ele elogia, mas ele não deixa de falar o que é necessário também para a melhoria daquela comunidade. E este é exatamente
né, o orgulho, o grande empecilho ao se exortar pessoas crentes no Senhor Yeshua, pois não conseguem admitir os seus próprios erros, sem invalidar ou diminuir o restante daquilo que fazem certo. Gente, eu sou pastor e meu ministério, ele é essencialmente de aconselhamento. Então, eu posso falar sobre isso, eu sei do que eu estou falando. Quando você senta com pessoas que já pertencem a Deus, principalmente se essas pessoas tiverem cargo na igreja, se essas pessoas, então, forem profetas ou dizem ouvir a voz de Deus, amados, corrigir pessoas crentes é pior do que corrigir um assassino que está com a arma na mão e acabou de dar 3 tiros em alguém. Parece um absurdo que eu estou falando, né? Mas é verdade. Por quê? Porque os crentes eles são tomados por um sentimento de orgulho. Eu sei a palavra, isso eu sei. É muito complicado exortar pessoas assim. Por quê? Elas não sabem diferenciar que a correção que elas estão recebendo de um erro que elas cometem não invalida o restante de coisas boas que elas já fizeram ou fazem e são. Lembra nas cartas de Apocalipse que dentro daquelas igrejas existiam igrejas excelentes que Yeshua não dá uma crítica sequer, mas existem outras que ele não tem um elogio para fazer. Porém, ele está no meio daquela igreja. Aquela igreja pertence a ele. Então, a gente tem que aprender a abrir mão do orgulho. E esse é o pecado oculto em cada um de nós. Orgulho, tá? Quando uma pessoa não gosta de ser exortada, corrigida, não tem outra coisa para poder puxar, para poder falar, para poder caçar aqui. É orgulho. Tá bom? Você pode bater o pé o quanto você quiser na sua cara. Não, eu não sou orgulhoso. Só o fato de você já estar batendo o pé e falando que não é orgulhoso já é uma prova de que você é. Então, isso é muito complicado. E nós vemos Paulo tratando Roma diferente, que tipo assim, ele elogia a comunidade. Ele fala bem da comunidade, aquilo que ele recebeu de informações boas. Mas ele, em seguida, já entra combatendo um outro mal que eles ainda possuíam. E a gente precisa de criar essa maturidade na fé, tá bom? De não se sentir ofendido quando somos corrigidos em coisas que realmente estamos falhos. E com isso também, parar de querer se defender apontando as nossas qualidades. Porque a maioria das pessoas faz isso. Você fala para ela, exemplo, né? Olha, pastor, essa camisa verde aí que o senhor está usando hoje, linda na transmissão, eu não gostei, é feia. Aí, não, mas o verde é esperança, que não sei o quê. Entende o que eu quero dizer com esse exemplozinho bobo? As pessoas, ao ouvirem uma exortação, ao ouvirem correções de algo que elas fazem errado, elas começam a se defender apontando suas outras qualidades. E, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A qualidade, né, não justifica o erro e o erro não invalida a qualidade, tá bom? Então, nós temos que aprender a lidar melhor com isso, de sabermos receber exortações. E o orgulho, ele é complicado na vida de um crente, viu? Quanto mais ele sabe, quanto mais ele conhece, mais difícil torna a correção daquele ali, tá? O mesmo obstáculo é encontrado nas tentativas de ensinar a mensagem da restauração ao corpo do Messias, à igreja. Gente, você quer entender por que pastores, liderança, ministérios, irmãos, às vezes não conseguem entrar na cabecinha dela que a lei de Deus não acabou, que Israel, né, continua sendo Israel? Por que certos conceitos, às vezes mais simples do que Yeshua ensinou, por que não entra na cabeça da pessoa? Às vezes uma pessoa inteligentíssima, mas você fala, como que a pessoa não entende isso? Orgulho. Porque quando eu falo mensagem da restauração, eu não resumo mensagem da restauração à recolocação da lei na vida cristã e também ao amor a Israel. Isso faz parte da restauração. Mas restauração é você realmente aprender a viver de forma bíblica no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida.
Porque, não se espantem, mas muita gente dentro das igrejas que crê no Senhor de todo o seu coração, né, ou pelo menos naquilo que elas têm disponível para crer, levam uma vida, às vezes, bem antibíblica, mas elas não têm ciência disso. Então, para mim, mensagem de restauração é a gente colocar a Bíblia como sendo totalmente verdade para a vida cristã, totalmente necessária, e ela possui toda a autoridade para nos corrigir, para nos exortar e para nos levar a um caminho melhor diante de Deus. Isso, para mim, é restauração. Tá? Eu considero mensagem de restauração isso, onde a palavra de Deus ela se torna 100% de autoridade na vida das pessoas. E por que as pessoas têm essa dificuldade de entender restauração? Por causa do orgulho. Ah, mas, tipo assim, imagina, a pessoa fez 30 cursos de teologia, tem 40 diplomas, ela já leu 59 mil livros. Aí você chega ali falando uma coisa que não está em nenhum deles, né? Ela não admite, porque ela é estudada. Mas aí entra uma questão que eu sempre falo, né? Eu não li muitos livros na minha vida, não tenho curso de teologia, mas eu li a Bíblia muitas vezes, né? E, além de ler a Bíblia muitas vezes, eu procuro guiar o meu pensamento sobre a Bíblia, tirando o máximo possível o meu pensamento. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero entender a Bíblia com os meus olhos. Eu quero realmente tentar captar a mente de Deus quando Ele ordenou que essas palavras foram escritas. Então, um grande obstáculo para a exortação de pessoas já crentes, como também para que essas pessoas também recebam o evangelho da restauração, né, tirem da sua vida doutrinas falsas, é o orgulho. Tudo é orgulho. No caso de líderes, para você ter uma ideia, aí começa aquela competição de quem Deus usou mais, né? Não, mas uma vez Deus me usou assim, Deus me falou assim, porque tudo bem, eu não duvido que Deus usou, não duvido que Deus falou. Agora, a experiência pessoal que você teve não te autoriza a criar doutrinas para a vida das pessoas. Nós não devemos criar doutrinas sobre a vida das pessoas, nós devemos instituir as doutrinas de Deus sobre as pessoas. Por isso que existe muita igreja dos dois extremos, liberal, porque não quer doutrina nenhuma, né? E aquelas com doutrinas pesadíssimas que o próprio Deus não exigiu. Então, o orgulho, ele é realmente um pecado oculto em cada pessoa que precisa ser muito controlado, trabalhado, viu? Porque traz esses empecilhos aí à fé e ao relacionamento com o Eterno. Romanos 2,4 vai dizer assim, né, continuando. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e generosidade, ignoras que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Eu gosto muito de usar esse texto, para mim é o meu texto favorito em toda a Bíblia, é esse. E eu sempre falo, né, outro dia até mesmo eu ministrei, que Deus, ele às vezes nos chama ao arrependimento fazendo coisas boas para nós. E essa aplicação é totalmente correta. Mas a aplicação original desse texto é a seguinte: assim como Deus suporta erros nas vidas dos seus servos até o dia da mudança, também todos devem ser misericordiosos com os incrédulos. Então, olha, o texto está interligado. Quando Paulo diz que ou desprezas tu que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, não seja orgulhoso, não seja arrogante sobre pessoas que ainda não estão no mesmo patamar de conhecimento e fé que você. Porque Deus teve paciência para te converter. Deus teve paciência com a sua vida até o dia que você entendeu quem é Yeshua e entregou a sua vida para Ele. E Deus ainda tem paciência contigo até hoje, mesmo depois de convertido, fazendo várias coisas erradas. Então, o foco aqui de Paulo, está entendendo? É exaltar a salvação e que essa salvação tem que levar todos a serem misericordiosos uns com os outros. Tá? Porque, infelizmente, mundo afora, e eu já viajei para fora do país, estive em outros 3 países, e eu encontrei disso. Eu encontrei desse
orgulho, eu encontrei desse sentimento de superioridade, sabe? E isso é muito comum. Eu já tive fases na minha vida que eu também pensava assim. Hoje eu tenho uma plena consciência que o conhecimento que eu tenho sobre a palavra, a missão que eu tenho de ensinar restauração e aconselhar as pessoas, nada tem a ver com ser superior a elas, mas é uma incumbência dada por Deus para o bem das pessoas, e não para que eu ache alguma coisa. É por isso que eu não gosto de elogio, sabe? Não gosto de ninguém puxando meu saco. As pessoas às vezes tentam tratar a sua liderança bem, cuidar bem. Isso é uma coisa, né? Agora, sabe aquela palavra assim, nossa, porque o senhor é muito sábio, muito inteligente. Eu não gosto de ouvir essas coisas, porque se eu não vigiar, isso engrandece o ego e daqui a pouco eu perco o meu foco. Porque se eu possuo qualquer qualidade diante da palavra para aconselhar, para ensinar, seja quem for, não é para que o meu nome seja grande, mas para que o nome de Deus seja grande e para que as pessoas que estão recebendo aquilo que eu posso dar, né, pela capacitação que Deus me deu, elas também possam se tornar grandes. Então, nós somos apenas um canal usado por Deus para dar ao povo dele aquilo que Deus deseja, o melhor. Tá? Então, veja que Paulo ele é perfeito na sua escrita, na construção da carta. Se você, depois dessa aula encerrada, pegar lá do capítulo 1 e ir até o capítulo 11, o capítulo 2, né, verso 11 de hoje, você vai ver como é que vai clarear melhor o que está sendo falado, né? Verso 5 diz assim: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O alerta de Paulo, portanto, é para todos os que insistem em se colocar acima dos incrédulos, julgando-os dignos de condenação, ao invés de trabalhar para anunciar e espalhar o evangelho do Messias Yeshua, que é o amor de Deus propondo a reconciliação entre ele e os pecadores. Olha só, a dureza de coração aqui que Paulo está dizendo, dentro do contexto que eu estou explicando, é a dureza da pessoa que insiste em se achar melhor, né, do que outros. E, gente, isso é uma coisa muito ativa hoje. Talvez você pense assim, não, mas eu não me acho melhor do que ninguém. Sabe onde que você se acha melhor do que ninguém? Você não prega para ninguém, você não convida ninguém para a igreja, você não apresenta Yeshua para ninguém. Ou seja, sabe como é que o orgulho manifesta em você? Eu faço a minha parte, eu estou na igreja, eu tenho a minha vida com Deus, mas a humanidade está de mal a pior. Mas, nossa, a minha rua, né, a sociedade não tem mais jeito. Eu quero que Jesus volte logo. Eu também quero. Mas a minha pergunta é, o que você está fazendo antes da volta dele? Porque aquele que deseja a volta de Yeshua, mas não trabalha para salvar pessoas antes da volta dele, foi tomado pelo orgulho. E está com o coração o quê? Impenitente, incorrigível. Isso é uma forma de orgulho, irmão. Você conhece a palavra, você tem o que as pessoas precisam, e aí você está nem aí para a sociedade mais, porque ninguém presta, e você quer que Yeshua volte. Mas espera aí. E o id? E o pregue a toda criatura? Você acha que isso é uma ordem só para os apóstolos originais? Isso é uma ordem para todo crente. Então, quando você não trabalha mais para a salvação das pessoas, isso é uma forma de manifestar orgulho. E aí, tome cuidado, viu? Você que, não, porque eu tenho vergonha. Não, é porque eu sou tímido, eu não sei falar. E aí Apocalipse é um alerta para isso. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é o tímido, né, daquele cidadão, o solteiro, que vê aquela princesa na igreja, solteira também, e fala, nossa, Senhor, será que é ela que o Senhor mandou para a minha vida? Mas aí ele é todo acanhado para falar. Não é esse tipo de timidez. A timidez que condena pessoas ao inferno é a timidez quanto a pregoar, a anunciar o reino de Deus, viver o reino de Deus. Então, aqui, Paulo está falando uma coisa, olha, não se ache superior, mas se você continua se achando superior, você vai acumular para você ira, porque a pessoa que se acha superior, ela não é misericordiosa e ela não trabalha para a salvação das outras. É por isso que Paulo inicia o evangelho dando autoridade e
focando na necessidade de salvação. Temos que trabalhar na salvação de outras pessoas. Você pode trabalhar na salvação, inclusive, de quem está dentro da igreja, de quem já se diz crente. Porque se um irmão na fé, seja pastor, seja ministro de louvor, seja um membro, né, que não faz nada, vamos dizer assim, se ele está na igreja, mas ele está em pecado, está fazendo as coisas erradas, está falando bobagem, postando bobagem, que hoje em dia, né, a rede social tem que ser levada em conta na hora de dar um ensino como esse, você vai lá e você conversa, você pelo menos dá a oportunidade da pessoa pensar, repensar o que ela anda fazendo, o que ela anda falando. Agora, se você está deixando o barco tocar, você está cuidando do seu, isso é que interessa? Porque a salvação é individual. Sim, a salvação é individual, mas ela atende a um propósito coletivo também. Se você vive nesse tipo de orgulho, você está entesourando para si ira de Deus. Olha só que interessante. Então, em primeiro lugar, esse é o contexto correto aqui, tá bom? Disso que Paulo está falando. Olha em Lucas 9, de 53 a 56, o que fala. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Tiago e João, né, os filhos do trovão, os 12 irmãos, estavam lá, né, passando por Samaria, começaram a querer anunciar que Yeshua estava ali, né, para chamar pessoas para ouvir Yeshua pregando, e as pessoas não quiseram. Não quero saber que vocês estão indo para Jerusalém, então vocês devem ser judeus. A gente não se dá bem, não quero ouvir. E eles ficam irritados com aquilo. Não aceitaram, não querem ouvir o Senhor. E olha só, posso orar para cair fogo? Igual Elias orou e caiu fogo, mas o contexto do fogo que Elias orou e caiu era completamente diferente. Tá? Completamente diferente. Enfim. E aí, olha só o que Yeshua fala. Vocês não entenderam nada. Né? Vocês não são de espírito de vingança, de matança, vocês são do Espírito Santo e eu vim para salvar. Entenda que a segunda volta de Yeshua, né, a volta de Yeshua, a segunda vinda dele, aí vai ser aplicado o juízo. Aí almas serão destruídas, porque não quiseram o evangelho. Agora, a primeira vinda dele não é para destruir nada nem ninguém. É para destruir apenas o pecado e o poder da morte sobre a vida das pessoas, trazendo o quê? Reconciliação, perdão. Então, veja que isso confirma o que eu estou falando aqui para vocês sobre o ensino de Paulo aqui no início da Carta aos Romanos. Eu conheço muita gente que, então eu vou orar para Deus pesar a mão. Espera aí, que oração é essa? Porque se você estiver orando para pesar a mão no sentido de Deus trazer salvação para a pessoa, essa oração o próprio Paulo ele fala lá em 1 Corinto, que ele entregou alguns ao próprio Satanás, no sentido de que ele orou a Deus para que o próprio diabo fosse tentar essas pessoas, né, afligir essas pessoas, mas para que elas fossem salvas. É só você ler o texto lá. Agora, se você quer que Deus pese a mão porque não ouviu o teu conselho, porque não ouviu o que você tinha para dizer, porque não concordou contigo, porque fez uma maldade contra você, Deus pesa a mão para ele ver quem o senhor é, sabe, nesse espírito de vingança, amado, você precisa de se arrepender. Pedir a Deus perdão, porque nós devemos trazer misericórdia. E aqui deixa eu abrir um pequeno parênteses nisso tudo que eu estou falando, porque, às vezes, o que você era antes da sua conversão, ou o que você ainda faz hoje, aos seus olhos não é tão ruim ou tão grave quanto ao que outras pessoas você vê fazendo por aí. Mas você se esquece que quem é o juiz nessa história não é você, não, é Deus. Então, Deus é que sabe qual é o nível de gravidade daquilo que você fez antes de se converter ou que ainda faz hoje. Você quer um exemplo bíblico? Davi, ele adulterou, fez uma mulher adulterar, a engravidou, tentou fazer com que o marido daquela mulher tivesse relações com ela para esconder que o filho é dele, não conseguindo, matou o homem e se casou com a mulher depois. Gente, olha o nível do pecado de Davi.
Foi assim, abismo sobre abismo e uma coisa horrenda atrás de coisa horrenda. E o que Deus fez com ele? Perdoou ele. E Yeshua ainda continua sendo chamado no seu título de Rei da Glória como filho de Davi. Ele teve lá uma consequência na época, que o primeiro filho com Batseba morreu, ele foi deposto do trono por um período, perseguido pelo próprio filho, porém, depois Deus restituiu ele, porque ele se arrependeu. Agora, vamos pegar outro exemplo. Acã, né? Aquele cidadão que estava ali na destruição de Jericó, quando Israel estava conquistando, né, a primeira porção de terra, né, em Canaã, atravessou ali o Rio Jordão. E Acã, ele viu umas pratas, ele viu umas capas bonitas, ele, opa, vou pegar para mim, vou esconder, né? Não vai fazer mal para ninguém. Que mal há, né? Pegar uma capazinha, umas roupinhas aqui, um pouquinho de prata. Se você comparar isso com o pecado de Davi, qual que é pior? O de Davi, não tem nem conversa. Mas Deus não perdoou Acã. Então, quem julga a gravidade dos nossos erros não somos nós, é Deus. Às vezes, para você, para mim, né, o que fizemos, ou o que fazemos ainda hoje errado, não é tão sério assim. Porque olha o mundo, olha quanta coisa pior existe aí no mundo. Só que Deus não leva em conta apenas a atitude em si. Deus também considera a intenção do coração, a verdade do coração, que muitas vezes nós não estamos enxergando. Então, cuidado. Cuidado, viu? Ao ser resistente em ter misericórdia com as pessoas. Maridos que não são misericordiosos com as esposas, esposas que não são com seus maridos, filhos que não são com seus pais, os pais que não são com seus filhos, os irmãos que não são uns com os outros, e os crentes com a sociedade. Esse é um alerta aqui, gente, muito sério. E tudo isso é orgulho. Todos devem lutar contra a ira que é causada pela rejeição das pessoas ao amor de Yeshua, pois enquanto há vida também há esperança. Essa é uma frase que eu gosto de falar. Não, provavelmente muitas pessoas devem falar uma frase igual ou parecida por aí. Mas é uma coisa que um dia eu pensei e eu gosto de falar muito. Eu falo muito isso na igreja. Enquanto há vida há esperança. Quem sou eu para dizer acabou? Não, não acabou. Às vezes eu analiso que pessoas entram em processos faraônicos de tratamento, ou seja, Deus agora vai endurecer ela para dar aquela quebrada nela legal. Mas enquanto a pessoa está viva, para mim há esperança, a não ser que Deus fale bem claro, e seja Deus mesmo falando, né, não profeta de Araque, que aquela pessoa ali acabou as chances dela. Isso também é possível, tá? Deus ele pode, às vezes, fechar a pessoa para arrependimento. Isso acontece nos dias de hoje. Porque Deus sabe quem é cada um. Agora, nós temos que ter esperança na salvação de todo mundo. E entenda isso, quando as pessoas rejeitam a verdade da palavra, isso gera uma certa forma de frustração, de raiva, de tristeza. E a gente, não é pecado você sentir-se frustrado, ou às vezes até irado, né, dependendo do comportamento da pessoa. Mas você não pode, com isso, desejar um mal, você não pode, com isso, não estar aberto para uma possível reviravolta na vida daquela pessoa, onde Deus vai te colocar ali novamente diante dela, e você vai cuidar daquela pessoa. Por isso que eu não julgo ninguém que me odeia, não julgo ninguém que fala mal de mim, que já foi da igreja, ou que nunca foi da igreja, e que pensa... Gente, as pessoas podem pensar de mim o que elas quiserem, né? É bom, às vezes, ouvir certas coisas? Não, não é. É bom que as pessoas espalhem as coisas por aí? Também não é. Agora, eu não fico me preocupando em me defender, em ficar correndo atrás de A, de B, e dizer, não, porque eu não falei isso, porque não foi assim. Começa muito tititi, eu falo, então deixa. Deixa falar o que quiser. A não ser quando é prejudicial para pessoas ao meu redor. Aí, dependendo da situação, eu sento para ajeitar ponteiros, né? Agora, ficar, sabe, aquela coisa, aquele bate-bate, aquele... Se Deus quiser me defender, que Ele me defenda. Se Ele quiser mostrar quem eu sou de verdade, que Ele mostre. Tanto para o bem quanto para o mal. Deus ele é o meu dono. Ele faz comigo o que Ele achar que tem que fazer. Me expor ou segurar a acusação do diabo, tudo pertence a Deus. Agora, quantas vezes pessoas
falaram horrores a meu respeito, pensaram horrores a meu respeito. Muitas delas não sabem que eu sei. Mas chegou no outro dia, pastor, preciso do senhor, me ajuda. E em nenhum desses momentos eu cheguei para a pessoa e falei, olha como a vida dá volta. Se eu fizer isso, eu perco a minha unção. Não é esse meu propósito. Sabe, eu fico emocionado de ver o quanto que a gente é pequeno e o pensamento de Deus é muito maior, né? Então, devemos tomar cuidado. Tome cuidado com esse sentimento de frustração, de raiva que gera em você quando as pessoas recusam a verdade do evangelho que você estava tentando levar para a vida dela, viu? Porque você nunca sabe o dia de amanhã, e se você se fecha dessa maneira, amanhã Deus precisa de você, quer usar você lá, e aí você não vai ter condição de ser usado por causa desse orgulho que você deixou crescer dentro de si. Especialmente os crentes envoltos no pecado ou em erros doutrinários, ao serem exortados e confrontados com a verdade das Escrituras, que estavam ignorantes, tomam o ensino de Paulo em Romanos e também as palavras de Yeshua em Mateus 7, de 1 a 4, para dizerem: Deus sabe do meu coração, cuidado com o julgamento. Né? Lá em Mateus 7, de 1 a 4, Yeshua fala: não julgues para que não sejais julgados. Então as pessoas pegam esse texto aí de Romanos, que nós acabamos de ler, e também Mateus 7, para dizer o seguinte: não me julga, cuidado, hein? Deus sabe do meu coração. Olha só, veja bem, não é isso que Yeshua está ensinando. Inclusive na série Novo Testamento eu falei bastante sobre isso. Yeshua não está defendendo a pessoa que precisa de correção. Yeshua está alertando a pessoa que quer corrigir. Tá? A pessoa que precisa de correção, ela continua precisando de correção. E de onde ela vier, se for verdade, ela tem que receber a correção. E não se cercar, se colocar numa bolha de autoproteção, né? Não me toca, não mexe comigo, porque quem é você? É assim que as pessoas lidam. Mas nem o contexto de Paulo, nem o contexto que Yeshua fala, ele está protegendo as pessoas que estão sendo julgadas. Ele está dando oportunidade de aperfeiçoamento para quem gosta de julgar. Então, não misture galhos com bugalhos, tá bom? Então, você aí que às vezes está em pecado, você que está num erro doutrinário, né? Às vezes você está ignorante quanto a esse erro. Quando eu falo aqui ignorante, no sentido de você não conhece que isso é um erro. Cuidado, porque aí você usa as frases de Paulo, usa as frases de Yeshua fora de contexto, não me julga. Não é bem assim, não, tá? Isso era importante eu frisar também. Porém, os contextos entre as palavras de Yeshua e Paulo se diferem. Ao passo que o Senhor criticou aqueles que gostam de apontar os erros dos outros, sem ver e corrigir os seus próprios erros, o apóstolo focou no sentimento de superioridade daqueles que conhecem Deus sobre os que ainda não aceitaram a mensagem do Evangelho. Então, para início de conversa, o assunto de Yeshua é um, o assunto de Paulo é outro, né? Yeshua estava aqui corrigindo. Você que gosta de corrigir os outros, mas não corrige a si mesmo. Esse é o foco de Yeshua. E Paulo, por outro lado, está dizendo o seguinte: você que não gosta, você que gosta de julgar os outros, se sentindo superior a elas. Então, esse é o entendimento aqui entre os dois diálogos, né? Então, você vê que não tem nada a ver um assunto com o outro nesse aspecto. Tá bom? Eles se parecem, eu vou falar no próximo tópico, de uma certa forma, mas são contextos diferentes. Então, você não pode usar aqui nem a palavra de Yeshua, nem a palavra de Paulo, para se defender da exortação que você precisa levar. Tá? E são alertas diferentes e nenhum dos dois, o foco é defender o acusado. Tá bom? Em ambos os argumentos, não foi ensinado que as más ações praticadas pelas pessoas devem ser ignoradas ou não possam ser julgadas. Tanto Paulo quanto Yeshua focaram, na verdade, em dizer que cada um deve se atentar à própria salvação para não cair no pecado da hipocrisia. Então, olha só, a palavra de Deus é uma ferramenta que Deus nos dá para julgar atitudes e situações. Nós não devemos julgar o que está dentro da pessoa, porque só Deus tem o poder de ver o que está dentro da pessoa. Agora, julgar a situação, claro que a gente tem que julgar. Aí você pega
um pedófilo, né, abusando de uma criança, você vai falar, não, coitado, não julgue ele, né, porque Deus sabe o que está no coração dele. Mas que absurdo é esse? Pervertem as coisas, estão entendendo? A atitude pode ser julgada sim. A pessoa, às vezes, ela pode não ter intenção maléfica, que ela não está enxergando o mal que ela está fazendo. Mas a atitude, você chegou, olha, talvez você não tenha tido essa intenção, mas isso que você falou, isso que você fez não foi bom. Então, a atitude é para ser julgada. E como que a atitude e as falas são julgadas? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos dá capacidade para aconselhar, para mostrar os erros para as pessoas. Ok? Você não julga o coração, você não julga a intenção, mas você julga sim o que está acontecendo. E uma coisa que tem em comum entre os dois contextos dessas palavras de Paulo e de Yeshua sobre não julgar é que eles estavam alertando o público deles sobre hipocrisia. E Yeshua fala da hipocrisia de você julgar, mas não se examinar. Paulo está falando da hipocrisia de não ter paciência com o pecador, sendo que você também foi um pecador e às vezes ainda pode estar sendo um pecador. Eu achei muito importante falar isso aqui para vocês. Eu não consigo passar batido desses detalhes, né, para que a gente possa ir aperfeiçoando os nossos conceitos a respeito das coisas. Tá bom, gente? Voltando aqui, então, no verso 5, que nós já falamos, né, eu quero ler agora ele todo, adicionando do verso 6 também ao verso 10. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos contenciosos, os desobedientes à verdade, mas obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também do grego. O alerta de Paulo também serve para todos que insistem em defender o seu orgulho, ou seja, não examinam a si mesmos, investindo tempo em julgar os erros dos outros, mas sem se dedicar às mudanças que Yeshua propõe no Evangelho. Então, Paulo, primeiro, ele alerta, né, sobre aquele que se sente superior, mas ele também alerta aquele que não olha para si. Aí, agora, ele está também falando, como Yeshua falou lá em Mateus, capítulo 7. Aquele que julga os outros, mas não julga a si mesmo, né? Então, a gente tem que investir mais tempo mudando a nossa própria vida do que querendo vigiar a vida dos outros. E você ajudar não é a mesma coisa que vigiar, tá bom? Então, Yeshua não proíbe você de ajudar pessoas a corrigir seus erros, mas ele é extremamente contra quando você gosta muito de ajudar, mas você também não se ajuda. Tá bom? Porque naquele dia você vai querer dizer para ele assim, mas eu aconselhei muita gente, eu mudei a vida de muita gente com os meus conselhos, mas Yeshua falou, mas você mesmo não corrigia aquilo que você fazia de errado. Então, tanto faz que você ajudou um monte de gente, você foi só um instrumento meu, mas e você? Ok? Isso é orgulho, isso é hipocrisia. 1 Coríntios 11, de 31 a 33, olha só o que fala. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, não, só até o 32, né? Então, olha só, veja bem, o que Paulo está dizendo aqui? Se nós nos julgássemos, ou seja, se nós fizéssemos uma avaliação de nós mesmos, mediante a palavra que recebemos, ninguém ia precisar julgar a gente, né? O que isso significa? Que se você ouve a palavra, se examina, entende onde está errando e se esforça para mudar, então Deus não vai precisar de mover ninguém para ir lá te julgar, porque você já está fazendo aquilo que é necessário. Ok? E veja, isso concorda com 1 João 7,
a 10. 1 João 7 a 10. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua HaMashiach, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Olha só, olha o argumento de Paulo aqui nesse capítulo 2 de Romanos. Né? Não se sinta superior a ninguém, porque você já foi pecador e também hoje você ainda comete alguns erros. E aí ele fala em 1 Coríntios, se examina mais, olhe mais para si mesmo. E aí o apóstolo João lá, ele fala, se eu ando na luz, né, então eu tenho comunhão com meu irmão, eu sou purificado pelo sangue de Yeshua, né, porque eu sei que eu sou pecador. Então eu não vivo num pedestal de perfeição. Eu busco perfeição, mas eu entendo que eu erro todos os dias. Então a perfeição que Deus quer que eu viva é de melhorar um pouquinho mais a cada dia. E eu sei que eu não sou superior a ninguém, porque eu também sou pecador. Conceito aqui de 1 João 10. Olha como é que as coisas se encaixam. E aí agora você vai entender a conversa do Senhor com Nicodemos no capítulo 3 de João. Quando ele diz assim, lá no verso 19 a 21. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, a pessoa impenitente, como Paulo fala aí no verso 5, é que tipo de pessoa? É a pessoa que só quer julgar, que só quer se sentir superior aos outros, mas ela mesma não se deixa corrigir por Deus. E o apóstolo João ele ensina, né, que a gente tem que andar na luz, reconhecendo que somos pecadores, que somos purificados, mas que estamos ainda numa carne imperfeita e a gente tem uma tendência a estar sempre errando. E aí, olha só, de onde que eles tiraram esse ensino? Da fala de Yeshua com Nicodemos. A condenação, qual que é a condenação? Que a luz veio, ou seja, tira a luz, tá, desse contexto poético. Ai, a luz. Não. Luz aqui é o seguinte, a luz ela expõe o que está escondido. Se alguém estiver roubando uma carteira num quarto escuro, como que você vai ver? Acendendo a luz. Pronto, essa pessoa é pega na hora, não tem como ela se esconder. Como que ela vai negar que ela estava roubando a carteira? No quarto escuro. Então a luz veio ao mundo, ou seja, a verdade, o próprio Yeshua, né, veio ao mundo para o quê? Para expor o pecado da humanidade. A cruz é a exposição do mal. É a mensagem de amor para reconciliar. Mas antes de reconciliar, como é que você vai reconciliar com Deus sem entender o que você está fazendo de errado? Aceita Yeshua para ser perdoado. Eu aceito. Mas do que mesmo? Gente, é assim que as pessoas pregam o evangelho às vezes, sabia? Você aceita Jesus como Salvador para morar no céu? Aceito. Mas aí a pessoa continua cometendo pecado, continua fazendo um monte de coisa que não devia. Por quê? Isso não é evangelho. O evangelho, em primeiro lugar, você expõe o mal. Você expõe o mal, você expõe o erro, você expõe o pecado. Para aí a pessoa entender que precisa de salvação. Tem um monte de gente que aceitou Jesus aí, mundo afora, não me entenda errado, mas não mudou nada na sua vida. Porque recebeu esse tipo de pregação. Você quer aceitar Jesus para ir morar no céu? Quero, o que eu vou perder? Por isso que tem outras pessoas que já falam assim, eu não vou me batizar, não sei se eu quero virar crente. Por quê? Porque elas ficam com medo de perder o que está no mundo, o que elas fazem de errado. E às vezes você não falou para ela que ela vai ter que parar de fazer isso ou aquilo. Ela mesma já entende que ela vai ter que fazer. Quem que está fazendo ela entender naquele momento? É o Espírito Santo. Mas ela está rejeitando o Espírito Santo. Porque ela não quer mudar, ela não quer abandonar aquele pecado que ela sozinha já está tendo entendimento. Então, isso é evangelho verdadeiro. Ok? E Yeshua ele diz, a condenação é o quê? Eu vim para mostrar o erro.
e apontar a salvação. Mas as pessoas amam mais as trevas que a luz, ou seja, elas não querem enxergar que estão erradas, elas não querem mudança na vida delas. Por isso elas amam mais as trevas. Mas quem ama a luz vem para a luz, ou seja, quem ama a luz vem para a luz em que sentido? Vem para ser corrigido, vem para ser exortado, vem para ser transformado. E a transformação dela vai ser feita em Deus. Então a obra dela vai ser feita em Deus. É um contexto maravilhoso, viu? Então, o orgulho, ele é talvez o principal empecilho para que todos nós possamos nos tornar melhores do que somos hoje. O verso 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Atualmente, há uma argumentação presente em muitas pregações que coloca o indivíduo em um pedestal de diferenciação às outras pessoas. Ele se torna especial, o seu problema passa a ser único e o seu coração e personalidade incompreensíveis. Mas Deus, que é errado, único, deu uma única e eficaz solução para todos os problemas da humanidade: o Evangelho do Messias, Yeshua. Hoje em dia, lógico, gente, que cada um reage de um jeito, cada um é uma pessoa diferente, sente de forma diferente. Só que as pessoas têm usado muito isso para se colocar como especial. Tipo assim, não, meu problema é diferente. Eu sou diferente. Então, isso que você está falando para mim, pastor, não vai resolver para mim. Olha, se o que eu estiver falando for palavra de Deus, se não resolve, então você tem que achar outro Deus para você. Porque Deus não deixou duas Bíblias. Deus não mandou vários salvadores e ele não derramou vários espíritos na humanidade. Ele é um Deus que tem um caminho, Yeshua, e que tem um espírito para convencer a gente de tudo. Entende a lógica de Deus? Deus é um. Então, nós podemos ser muitas pessoas com sentimentos e pensamentos diferentes, mas a solução é sempre a palavra, não são as palavras. Então, nós temos que aprender a combater esse sentimentalismo errado de que somos especiais, que para nós não vai dar certo. Porque isso está muito entranhado hoje na igreja. O cidadão ele vai no culto, ele tem um aconselhamento, ele fica com raiva, inclusive, de ouvir, porque lá vem o pastor, lá vem o irmãozinho com essa história. Mas se é a palavra de Deus, irmão, você quer receber o quê, então? Sabe? Então, isso está virando uma coisa ruim. E as pessoas não estão percebendo isso. Portanto, todos devem se sujeitar às mudanças propostas pela palavra e pelo convencimento do Espírito Santo. João 16, verso 8. É o Espírito que convence. E quaisquer desculpas para rejeitá-las implicará na aplicação do juízo de Deus naquele grande e terrível dia, o grande julgamento, o dia do Senhor. Então, se você apresenta desculpa desse tipo, porque eu sou diferente, porque as coisas para mim foram diferentes, porque a minha vida foi mais difícil que a vida dos outros, você está só dando desculpa para não aceitar a solução que a palavra apresenta, que Deus apresenta na palavra. E aí Paulo ele alertou quanto a isso aqui. Você está sendo uma pessoa de coração impenitente, incorrigível. E aí, você pode preparar que no dia do juízo você vai receber então, meu irmão. Sabe, igual eu falei, somos pessoas diferentes? Somos. Mas a solução é sempre a mesma. Por quê? Porque Deus ele é poderoso, com a mesma palavra, impactar todo mundo junto. Quantas vezes você está numa igreja e às vezes você vai conversar com a pessoa sobre a palavra que você recebeu naquela noite, e um irmão aplicou na sua própria vida de um jeito, o outro irmão aplicou na vida dele, mas o pastor pregando lá na frente era um só. Mas foi uma só palavra. Então, eu estou falando isso para o bem de vocês. Tá? Eu não estou aqui menosprezando o seu problema, não estou aqui menosprezando os seus sentimentos, a sua individualidade. Mas Deus, apesar de respeitar a sua individualidade, a sua história de vida, como uma pessoa completamente diferente da outra ao seu redor, Ele dá a mesma solução para todo mundo, porque Ele é poderoso para fazer isso. E a falta de fé nessa verdade
está prejudicando você. Não é a mim que está prejudicando você. Todos precisam trabalhar em conjunto para a melhoria uns dos outros. Né? Hebreus 10, 25. Né? Sem se deixar de lado. E por mais absurdo que o pecado de alguém seja, todos merecem a misericórdia do Evangelho de Deus. Hebreus 10, 25 fala, quanto mais se aproxima a volta de Yeshua, não abandona a congregação como é o costume de muitos, mas né, incentivai uns aos outros a fazer o bem. Então, essa questão do individualismo da dor, da fé, do sofrimento, também te afasta das pessoas. Porque você passa a ficar intolerante com qualquer um que tenta te falar alguma coisa. E o ser humano tem essa tendência de querer fazer comparação. Ah, mas eu também passei por isso. E aí você fica todo ofendidinho, todo doidinho, né? Aí você posta no status, você manda indiretinha para os outros. Oh, gente, o único que pode se colocar no nosso lugar é Deus, através de Yeshua. O outro ser humano não tem que se colocar no seu lugar, não. Ele quer te dar um alento, às vezes se comparando a você, falando de uma situação que ele passou igual. Nós somos assim, o ser humano é assim. E quem faz isso também é Deus. Então, eu espero que você esteja ouvindo com um ouvido muito carinhoso, que eu estou te dando uma ferramenta de libertação. Porque enquanto você, aqueles, não todos, mas enquanto você quiser caminhar nessa vibezinha de você é o mais sofrido, o mais coitado, o mais especial, que ninguém te entende, o incompreendido, você vai desperdiçar muita chance que Deus está te dando para você se tornar uma pessoa melhor. Tá bom? E o alerta de Paulo, ele serve para isso. Não há acepção de pessoas. Tá? Então, Deus ele vai condenar todo mundo igualmente, vai julgar todo mundo igualmente. As condições de julgamento para Deus vão ser as mesmas. Ah, mas a minha vida foi diferente do outro. Mas você recebeu a mesma palavra. Você serviu o mesmo Deus. Então, sabe, isso aqui é uma coisa para a gente levar muito a sério. Tá? Tanto faz. Orgulho é orgulho. Pecado é pecado. Palavra de Deus é palavra de Deus. Então, se apegue. Vamos ajudar uns aos outros, né, sem deixar de lado a nós mesmos. Tá bom? Menos hipocrisia, menos orgulho, mais autoexame, mas também mais companheirismo. Né? O mesmo Espírito Santo ajuda todo mundo, o testemunho do irmão pode não ser exatamente o mesmo que o meu, mas me fortalece. Né? Então, isso é o que Deus deseja. Quanto mais a gente entender isso, mais a gente vai estar sensível e saber extrair melhor tudo que o Evangelho tem para oferecer, uma igreja tem para oferecer. Mas esse sentimento de eu sou só eu, ninguém me entende, só no meu canto, isso está trazendo muito prejuízo à fé. E aí a pessoa não consegue entender depois porque está frio espiritualmente, porque está isso, porque está aquilo, aí ninguém me ama, ninguém se porta comigo. Não, não é. Mas às vezes você está sendo um chato, ninguém pode falar nada contigo, que tudo você grita, você põe limites para os outros. Então, vamos tentar mudar o pensamento antes que seja tarde. Tá bom? E esta foi a aula de hoje. O pecado oculto em cada um. O orgulho. Amém, queridos?